Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero pedir a você para prestar atenção nos nossos vídeos e assim que terminar, se você quiser dar um joinha ou se inscrever também no canal, ajuda a gente a manter o canal ativo para que a gente não seja desativado, ok? Assista nossos vídeos e se você gostar, você dá um joinha pra gente aí, se inscreva no canal, tá bom? Marcos, no capítulo 6, no versículo 37, fala sobre a multiplicação dos pães, um dos grandes milagres que Jesus fez, e ficou registrado também em Lucas e também ficou registrado em Mateus e foi repetido também no livro de João. Então Marcos 6, a partir do versículo 37, Jesus olha e está uma grande multidão ouvindo, e ele os ensinava. E os seus discípulos chegaram até a ele e disseram assim: Mestre, despeça essa multidão, para que vão a alguma aldeia mais próxima e providenciem algo para comer, porque o dia já está terminando e eles já estão cansados aqui e nada comeram. Jesus olhou para os seus companheiros, os seus discípulos, e lhes perguntou, e lhes ordenou: dai-lhe vós de comer. Mas, mestre, o que poderíamos fazer para dar de comer toda essa multidão? Nem 200 denários daríamos para comprar tanto pão para essa multidão enorme? Então André, irmão de Simão, pediu licença e disse: Senhor, com licença. O que foi, André? Senhor, tem aqui no nosso meio um jovem e ele está com a mochilinha dele com 5 pães assados e 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos assados. Jesus disse: traga o moço aqui. Os discípulos foram lá, trouxeram o rapaz. Jesus disse assim: sente-se aqui do meu lado, filho. Pois não, Senhor. O que o Senhor deseja? Filho, você pode me emprestar o seu lanche? Pode me emprestar seus pães? Posso, Senhor, posso, pode ficar com eles. Ah, então tá, fica aqui pertinho de mim, tá? Pedro, ordene que toda a multidão se assente em número de 50 em 50, de 100 em 100, todos, homens, mulheres e crianças, todos assentados. E o povo se espalhou por toda aquela ramagem, de 50 em 50, de 100 em 100. Jesus pegou o lanchinho do rapaz, 5 pães, 2 peixinhos assados e 5 pães. Elevou as mãos aos céus, abençoou-os e colocou num cesto. E com aquele cesto, ele disse: dai de comer à multidão. Alguns discípulos ficaram assim, meio perturbados, mas como? Dai de comer à multidão. A multidão vocês vão passando entre a multidão e eles vão enfiar a mão no cesto e vão pegando um pedacinho de pão e um pedaço de peixe, dê de comer à multidão. E aí os discípulos
distribuíram o pão e o peixe para todas aquelas pessoas que estavam ali assentadas. E depois de todos comerem, sobraram ainda 12 cestos cheios. Depois de todos se fartarem e comerem, sobraram um cesto para cada um dos seus discípulos. O trabalho dos discípulos não tinha salário, eles trabalhavam por fé, e o que ganhavam era o que comer mesmo. Mas naquela tarde eles ganharam um cesto cheio de pão e peixe assado. Foi um dos grandes milagres que Jesus operou na terra. Eu achei interessante que para que tudo isso acontecesse, tinha que ter a matéria-prima do milagre. A multiplicação partiu de um lanchinho. Então Jesus passa a mão sobre o ombro do rapaz e lhe diz: obrigado, você nos ajudou. Você me ajudou a alimentar toda essa multidão. Ah, Senhor, que bom, todos comeram. E todos olhavam para o rapaz, que tornou ali, naquele momento, o centro das atenções. Que onde ele ia, ele levava a mochilinhazinha dele com o lanchinho nas costas, para não perder os ensinamentos que Jesus dava. E de quando em quando, a hora que ele sentia fome, ele já tinha reserva para comer. Naquele dia, todos comeram do seu lanche, todos ficaram satisfeitos, saciados, e ainda sobrou para os discípulos. Jesus não queria saber quanto dinheiro que Pedro tinha, que a tesouraria tinha, que o tesoureiro tinha. Jesus queria saber qual é a fé, qual é a matéria-prima que aquele povo, que aqueles seus discípulos estavam aprendendo com ele. Senhor, o Senhor quer que a gente saia daqui? Nem com 200 denários daria para comprar pão para todo mundo? Jesus sabia muito bem disso. E ele segurou o povo até aquela hora, a contragosto dos seus discípulos, que disseram a ele: Senhor, despede esse povo, que vá cada um para a sua casa ou para a aldeia mais próxima e compre algo de comer. E Jesus não os despediu vazios. E eles, ao ouvirem a palavra, se alimentaram, o espírito, depois se alimentaram o corpo, comeram o pão da multiplicação. Tem histórias na Bíblia que a ciência refuta, que é só mesmo pela fé que a gente pode entender o que aconteceu. Só mesmo por fé. Porque a ciência quer provar as coisas pela ciência. Mas a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem, mas que existem, né? Quando você ouvir que um peixe engoliu um homem e ele ficou 3 dias no ventre deste peixe, depois esse peixe vomitou esse homem vivo,
E esse homem foi até uma cidade chamada Nínive e pregou o evangelho lá. E o povo acreditou que Deus não estava satisfeito com a cidade e queria destruí-la. Mas o povo, ouvindo a mensagem, se humilhou, se arrependeu, fizeram um jejum nacional. E Deus reteve a sua ira e não destruiu Nínive. É a história do Jonas e da baleia. Muitas são as histórias que tem na Bíblia que é só para realmente quem tem fé. Muitas histórias tem na Bíblia que é só para quem realmente tem um pouquinho de fé. Você se lembra de Moisés? Moisés estava no deserto tocando umas cabras, porque ele tinha fugido do Egito por ter matado um soldado que estava espancando um dos seus irmãos israelitas. Ele fugiu para o deserto e foi morar lá nos desertos de Midian, e por lá ele casou-se e foi tocar as ovelhas do seu sogro. De repente ele viu uma sarça verde incendiada, aquele fogaréu tremendo, o fogo queimava e ofuscava ali a visão, e aquele fogo queimava e a sarça nem murchava. Está escrito na Bíblia. Como é que uma árvore verde pega fogo, e sendo ela verde, pega fogo e ainda não murcha? Coisas que tem na Bíblia. Coisas que só a fé é que permite. Agora, essa multidão que está aqui hoje com Jesus, comeu do pão e saciou-se e passou a segui-lo, já com uma certa segurança, dizendo: não se preocupe não, rapaz, ele dá um jeito para nós no final do dia. Foi até que quando Jesus começou a pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação de vida, o evangelho de mudança de comportamento, o pessoal começou a falar: a palavra dele está ficando meia grossa, meia salgada, meia áspera. E aí ele disse: vocês me seguem só por causa do pão? Por causa do alimento? E um certo dia ele estava dando um sermão tão duro, um sermão tão enérgico, que é necessário. Ele virou para os discípulos e falou assim: vocês não vão embora também não? Que a maioria do povo foi embora, ninguém aguentou ouvir o discurso. E aí Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Eu não quero ser muita coisa nessa vida, mas se eu tivesse que escolher, eu gostaria de ser aquele menino frequentador das reuniões de Jesus. Porque um certo homem disse assim: muitos profetas, muitos reis e pessoas importantes gostaria de ter conhecido Jesus e não tiveram esse privilégio. E aquele menininho sentou-se à direita de Jesus naquele culto aquela tarde. E ele pôde contar essa história por toda a sua vida, que ele emprestou o seu lanchinho para Jesus. Jesus fez desse lanchinho um milagre. O que você pode emprestar para Jesus? Para Jesus fazer um milagre, ou na vida de alguém, ou na casa de alguém, ou por alguém. Será que você pode emprestar? Quem sabe um pouquinho de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dera, se fosse eu seria um homem muito feliz, se fosse eu que tivesse ali aquele lanchinho, só de sentar-me ao lado
do Filho do Homem que hoje mora acima das estrelas, eu já estaria muito satisfeito. Quem sabe aquele menino de manhã, ao sair de casa, a mãe disse: "Você vai aonde, filho?" "Ó, mãe, eu vou ao encontro de um profeta, um nazareno, um rapaz profeta, tem uma palavra maravilhosa, ninguém fala como aquele homem, e eu gosto de ouvir a sua palavra." "Então tá, filho, vem cá, deixa eu colocar aqui uns pãozinhos para você, aqui um peixinho, que aí você come lá quando você precisar, tá bom?" E ele colocou nas costas a mochilinha, foi. E ele serviu a um propósito para Jesus. Qual o propósito da sua vida para Jesus? Você serve a algum propósito nesta vida? Porque a vida é tão passageira. Ontem eu era uma criança, na segunda-feira eu já era um jovem, na terça-feira eu já era um homem casado, na quarta-feira eu já passei dos 50, na quinta-feira eu já passei metade da minha vida. Daqui a uma semana de tempos, nenhum de nós estará aqui. Mas o propósito, qual o propósito que nós passamos por aqui? Este deve permanecer. Uma vida sem propósito deve ser muito triste, uma vida sem propósito, porque fica no limo de não desejar existir. Mas uma vida com propósito faz de tudo para servir, para ser útil. Eu acho bacana quando eu chego numa loja e atrás da camiseta da menina está escrito assim: "Posso lhe ajudar?" O propósito dela é ajudar, dando alguma informação, levando você a alguma repartição. Gente, porque não tem sentido a vida sem propósito. Não tem sentido a vida sem propósito. E qual é o nosso maior propósito? É viver para Cristo. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. E sem Ele nada se fez. Toda pessoa que não tem propósito, que não tem nada na sua existência, é porque ele tirou Cristo do seu contexto histórico. Uma vida sem propósito é um existir de dores e de desesperanças. Mas uma vida com propósito é uma vida otimista, a serviço do reino. Quem sabe você pode encontrar na sua vida o propósito pelo qual Deus te chamou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o gameta masculino encontra o óvulo e fecunda a vida, e dentro de poucas horas, poucos minutos ou poucos dias já existe um ser vivente, nesse processo, nessa corrida do cometa à procura de penetrar o óvulo que está pronto a ser fecundado, segundo a ciência,
250 milhões de pessoas deixaram de vir ao mundo para que você viesse. E você é isso que está aí, que não tem propósito, que não tem nada. $250 milhões de pessoas é os Estados Unidos inteiro que deixaram de vir ao mundo para que você viesse. Para ser isso que você é. Qual é o propósito da sua existência? Poxa, Eliseu, eu não sei. Eu sei quem pode lhe dar essa resposta: Jesus. Pergunte a Jesus: qual foi o propósito do meu nascimento? E Ele vai te encaminhar. E você vai ser muito feliz. E você vai ver o quanto é bom poder emprestar a Jesus, ajudar a Jesus a fazer o bem para a humanidade.